noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de Minasul. E é um prazer recebê-los mais uma vez nesse novo dinamismo que nós estamos inseridos em utilizar os meios de comunicação para transmitir as nossas atividades pastorais, como o terço, o grupo de oração, as missas e também as nossas catequeses. E por falar em catequese, hoje nós queremos trabalhar um tema que para mim é muito interessante, porque toca a minha pessoa enquanto um ser religioso, enquanto um homem livre em escolher uma religião para seguir, um Deus a servir e adorar, e toca também a todos vocês, porque pelo sacramento do batismo nós somos todos irmãos, nós somos aqueles filhos de Deus dentro dessa atmosfera de graça, e também por meio do batismo nós fazemos parte da mesma igreja. Então, desde já quero agradecer a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia por estar realizando mais uma vez essa transmissão com muita alegria e muita generosidade. Desde já eu peço a você que está assistindo que você possa conectar-se a outros amigos, aos seus parentes, enfim, aos seus contatos na rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, e você possa convidá-los a também participar dessa nossa live, desse momento aqui catequético. Então, hoje nós queremos falar um pouco, talvez seja até uma abertura de outras novas catequeses que nós vamos falar futuramente, sobre o catolicismo, mas o catolicismo de uma maneira bem simples, não complicada, e o material que eu trago aqui para a gente trabalhar, pelo menos nesse início, nessa pole position, digamos, é o catolicismo para leigos. Talvez vocês já até ouviram falar ou já tiveram em mãos esse material. Ele é muito interessante, é do ano de 2002. Eu me lembro que no ano de 2005 eu comprei esse livro, dei uma lida atenta e ele me fez aprofundar um pouco, como disse, de uma maneira muito simples, na nossa religião, nos aspectos da nossa fé, e como o próprio termo diz, é um catolicismo para leigos. Vamos entender um pouco esse tema, né, ou o tema do livro proposto nessa noite. Em primeiro lugar, o catolicismo, né? O que significa isso? Muitas pessoas perguntam assim para mim, o que é ser católico mesmo? Você que está nos assistindo já fez essa pergunta a si mesmo? O que é ser católico, né? O que significa? Quais são as consequências de escolher seguir a Igreja Católica? Quais são as vantagens de ser católico? O que isso implica? Será que ser católico é diferente de ser de uma outra religião? Ser católico se diferencia muito de ser um muçulmano, por exemplo, de ser um protestante, de ser um hindu, um budista, de ser um espírita. Ou seja, quando nós falamos assim, eu sou católico, nós estamos querendo dizer que temos algumas características essenciais que nos diferenciam dos demais. Por isso que quando nós falamos de católico, Igreja Católica, estamos querendo enfatizar não apenas uma igreja, nós não estamos querendo aqui caracterizar apenas alguns aspectos ínfimos, simplórios. Não, nós estamos querendo dizer ou trazer para o assunto, o debate,
uma tradição que já é bimilenar, ou seja, já temos 2 milênios de história. E tudo isso começando com nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio livro nos traz aqui, o próprio nos traz uma imagem de Cristo. Ou seja, falou em catolicismo, falou em Jesus Cristo. E não tem como ser diferente. Mas esse catolicismo que nós queremos propor, pelo menos no início, é um catolicismo para leigos. Ou seja, não é para intelectuais, não é para estudiosos, não é também para pessoas meramente curiosas, mas esse estudo ou essa catequese aqui que nós estamos iniciando é de fato para pessoas que apenas ouviram falar do catolicismo. E o que me inspirou a trazer esse livro, apresentar a vocês e também o conteúdo dele? Me inspirou os próprios católicos, que sempre me perguntam o que significa ser católico. Que na verdade nós católicos já deveríamos isso. Nós talvez até sabemos, mas nós não aprofundamos. Nós temos por um lado então católicos que seguem de fato a sua fé de uma maneira muito consciente, ativa e também eu diria até proativa, ou seja, estão engajados de fato nos trabalhos e fazem esse catolicismo acontecer, crescer, se desenvolver e estar em evidência na nossa sociedade. E por outro lado, nós temos católicos que, por nome apenas, não sabem o que isso realmente significa. Então, é mais ou menos isso que nós queremos apresentar nessa noite para você que nos acompanha nessa live. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, ter alguma dúvida, você pode escrever aí mesmo no canal e depois eu vou, na medida das possibilidades intelectuais, de conhecimento e também pelo tempo, respondendo a todos vocês. Então, podemos começar com uma pergunta. O que significa católico? O que isso tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, nós queremos nessa catequese ter uma ideia do que se trata ser o catolicismo. Depois, desfrutar de tradições religiosas e de costumes. E por fim, pertencer a uma paróquia é uma coisa muito boa. Então aqui nós já vamos levantando aspectos muito importantes do ser católico. Ter uma ideia do que eu sou enquanto católico. Depois, levar em consideração que a nossa igreja ela possui tradições riquíssimas e antiquíssimas que nós temos que levar em consideração e respeitar. E por fim, quando nós falamos que eu sou católico, necessariamente eu estou ligado a uma instituição, ou seja, eu estou ligado a uma igreja. Então, ser católico, segundo a obra, significa viver uma vida totalmente cristã e possuir uma perspectiva católica. Então, aqui nós temos 2 elementos muito interessantes. Viver uma vida totalmente cristã. Ou seja, uma das primeiras diferenças entre o catolicismo e as outras denominações religiosas é que nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de que a nossa referência em nos apresentar, em dar a nossa identidade, é dizermos que nós somos católicos, porque nós não temos o costume de dizer assim quando nós somos questionados, eu sou cristão. Mas, se olharmos bem, o ser cristão no catolicismo já está implícito, já está tão embutido esse sentido que nós não precisamos explicar ou nós não precisamos mostrar que nós somos cristãos. No entanto, podemos e devemos sim mostrar essa característica. Deveríamos dizer assim: eu sou um cristão católico.
seria muito mais interessante, porque talvez para muitas pessoas levar em consideração o catolicismo em si não tem nada muito significado. Mas se dissermos assim, eu sou cristão católico, então nós já assumimos uma dimensão muito maior, tanto na nossa resposta quanto na nossa própria vida. Então, por um lado, ser católico é viver uma vida totalmente cristã. E tudo aquilo que implica o cristianismo, tudo que implica olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e viver conforme Ele nos pede. Mas, por outro lado, é possuir uma perspectiva católica. Por quê? Os protestantes, dentro de uma diversidade religiosa, por exemplo, nós temos a Igreja Brasileira, nós temos a congregação cristã, evangélica, nós temos a Deus é Amor, nós temos a Assembleia de Deus, e nós temos uma infinidade. A Bola de Neve Church, né? Que trabalha muito com os surfistas. Está aqui o altar, né, da igreja, uma prancha de surf. Mas eles são denominações cristãs como a católica. Nesse particular, eles possuem uma igreja diferente. Mas, nessa diferença, nós fazemos parte de uma perspectiva cristã que é muito maior. Por isso mesmo, para distinguir dentro desse cristianismo para a gente, o catolicismo das outras perspectivas religiosas, nós nos denominamos católico. E desde já eu digo que a palavra católico ou católica vem do grego, né? Catholiquem, que significa universal, é abrangente, no sentido eclesiológico, no sentido geográfico também, ou seja, nós temos a igreja em todos os lugares, e de modo muito particular no sentido demográfico, porque o catolicismo abarca aí pelo menos 1 bilhão de seguidores. Nós temos 1 bilhão de católicos em todo o mundo. Obviamente que essas pesquisas podem nos trazer dentro de um campo de margem, né, de erro, mais ou menos. No entanto, nós sabemos que no mundo temos 1 bilhão de católicos, imaginemos, né? Essa é a realidade. E aqui nós podemos pensar até na obrigação do Papa Francisco de cuidar não de uma porção de pessoas, cuidar de um grupo, cuidar apenas de uma pequena coletividade que tem um pequeno carisma, que tem uma qualidade, uma virtude. Não. O Papa ele lidera, ele deve sustentar a fé como sucessor de Pedro, 1 bilhão. Então eu faço parte dessa história, desse número, e você que nos acompanha também faz parte. Então, para os católicos, todas as pessoas são basicamente boas, mas o pecado é uma doença espiritual que inicialmente feriu e pode matar a espiritualidade humana, se não for corrigido. Olha que coisa interessante. Apesar de que o catolicismo, daqui a pouco nós vamos ver, não se tratar de uma doutrina puramente moral, não ser apenas uma ética que nós temos que obedecer ferrenhamente, o catolicismo ele leva em consideração que nem todas as pessoas são boas. Como diz aqui o autor, né, ou o livro, que são vários autores, nem todas as pessoas são basicamente boas. Por quê? Porque nós não comungamos o que nos acontece nesse mundo. Nós não comungamos, nós não aceitamos, e nós nem podemos aceitar tudo o que circula nesse nosso mundo, com relação às ideias, com relação aos comportamentos, com relação às ideologias, com relação a tudo nesse mundo. Então, a Igreja Católica, por quê? Ela se apega ferrenhamente a uma ordem que nos leva a buscar a verdade, tanto de Deus quanto das coisas. Nós não
necessariamente acreditamos que todas as pessoas são boas. Metafisicamente, ou seja, filosoficamente falando, tudo que é bom, tudo que existe é bom. E a pessoa humana, dentro de uma ordem criacional, dentro de uma ordem teológica, é a criatura mais perfeita de Deus. E isso nós já sabemos. Mas ele tem tendências que são antagônicas, ou seja, são contrárias e até contraditórias àquilo que Deus pensou desde o início para a humanidade. Por isso que as atitudes, os pensamentos, as ideologias que movem, que circulam, que motivam certas pessoas no mundo, a igreja considera que não necessariamente são boas. Se nós fôssemos julgar apenas as ideias, caríssimos, era muito fácil. Mas as ideias movem o coração humano. As ideias movem o quê? A vida humana, a existência humana. Então, nesse particular, quando o ser humano pensa assim, é bom abortar, a Igreja Católica não pode, claro, estar conivente a uma ideia dessa. Uma pessoa que queira destruir a outra, que queira perseguir a outra, uma pessoa que casada pretende manter um relacionamento extraconjugal, uma pessoa que trabalha numa grande empresa e lá econômicas e começa a transferir essa vantagem econômica que não é sua para a sua própria conta, ou seja, é uma ave de rapina, nós não podemos concordar com essas coisas. Então, nesse particular, nós falamos com católicos que as pessoas dominam todos os seus comportamentos. Então, quando nós levamos em consideração que nós acreditamos que desde as origens, o ser humano ou a natureza humana foi o quê? Atingida pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado do primeiro casal. Então, ser católico é, por um lado, ser cristão, por outro lado, dentro desse cristianismo, assumir a sua igreja católica, mas é também não ser conivente com tudo que nos acontece ao nosso redor. A graça divina é o único remédio para o pecado. E a melhor fonte de graça divina são os sacramentos. Diversos ritos que, creem os católicos, nós, foram criados por Jesus e confiados por Ele à sua igreja. Então, nós católicos acreditamos que existe pecado, mas existe a graça de Deus. Ou seja, existe esse apoio divino que vem ao encontro da nossa fraqueza humana. Então nós não podemos deixar de relevar, não podemos deixar de enfatizar que nós católicos acreditamos na graça de Deus. Ou seja, esse apoio, esse braço estendido de Deus a todos nós, quando caímos em pecado ou quando nós transformamos a nossa própria vida em uma esfera ou vivência só no âmbito da pecaminosidade. No entanto, acreditamos também que Deus ele dispensa essa graça por meio de sacramentos, coisa que nas outras catequeses nós podemos aprofundar um pouco mais. Então, a nossa catolicidade, ela acredita necessariamente nisso. Então, quando alguém te perguntar agora o que significa ser católico, ou de qual religião você é, não seja tão resumido ou muito comedido ou econômico nas palavras e dizer que você só é católico. Não. Diga que você é um cristão, que você pertence a uma igreja, que você acredita que nós somos seres pecaminosos, que a graça de Deus nos redime, que temos sacramentos dados por Deus para nos remir e temos uma salvação a conquistar. Obviamente que nós temos muitos outros detalhes que nós iremos trabalhar daqui em diante. Então, qual é o fundamento
da perspectiva católica? Essa pergunta também é muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque eu, particularmente, eu gosto muito de ir nos fundamentos. O que é um fundamento? Fundamentos, ou seja, é algo que sustenta. Vamos exemplificar aqui. Esse lugar onde nós estamos. Uma casa não fica flutuando no espaço. Precisa ter o quê? Um fundamento para se sustentar. E a Igreja Católica, ela possui alguns fundamentos. Ela possui, dentro da sua mentalidade de organização, alguns fundamentos, ou seja, alguns pilares que sustentam esse telhado. O primeiro fundamento, mais que um assentimento intelectual, com a cabeça, de uma ideia, o catolicismo envolve um comprometimento diário para seguir a vontade de Deus, seja ela qual for, e leve onde quer que seja. Então, primeiro é o comprometimento diário com a vontade de Deus. Por esses dias, sobre o que é a vontade de Deus. E eu respondi de uma maneira bem simples, que a vontade de Deus é um processo de entendimento. Por isso que o primeiro fundamento traz esse assentimento intelectual. Ou seja, nós temos que utilizar o nosso cérebro, nós temos que utilizar a nossa razão para compreender a vontade de Deus e compreender essa vontade, ter um comprometimento. Esse tempo aqui ele já está um pouco gasto, apesar de que muitas pessoas não sabem que um dos primeiros fundamentos da Igreja Católica, ou de ser católico, é o comprometimento com a vontade de Deus. Depois que vem o comprometimento com a Igreja, tá? Aqui também daqui a pouquinho nós vamos ver. Mas, em primeiro lugar, é bom que saibamos o quê? Que a vontade de Deus é uma adesão livre, consciente e racional à vontade de Deus que se revela. Ela não é compreendida súbita, ela não é tão precoce assim, mas precisa de um desenvolvimento da nossa parte, em primeiro lugar. Ou seja, eu estou preparado para saber qual é a vontade de Deus a meu respeito? Eu estou preparado para saber qual é a vontade de Deus a respeito da minha família? Eu estou preparado para pensar, para raciocinar, para compreender, para sair o que Deus pensa a meu respeito? Nem sempre, meus irmãos, nós estamos preparados. Então é preciso ter um processo, que a igreja vai nos ajudar, o diretor espiritual vai nos ajudar, a própria consciência vai nos ajudar. Então existem muitos elementos para que haja um comprometimento diário. É interessante que o livro vai nos dizer, um comprometimento diário, não é um comprometimento mensal, não é um comprometimento semanal. Algumas pessoas pensam assim, olha, eu tenho um compromisso dominical com a igreja, eu vou às missas todo domingo. Ótimo, esse é um mandamento da lei da igreja e até de Deus, Ou seja, guardar os domingos e festas. No entanto, caríssimos, o comprometimento é uma realidade moral, onde nós nos ligamos inteiramente. Por isso que falar que se é católico é ter, em primeiro lugar, como fundamento, um comprometimento com a vontade de Deus. E nós saberemos essa vontade de Deus por Ele mesmo, porque Ele nos revela, e com alguns outros elementos, ou ajudas, apoio do tempo. Segundo fundamento, catolicismo significa cooperação com Deus. Por parte do fiel, Deus oferece sua graça divina
O católico deve aceitá-la e então cooperar com ela. É como se Deus nos chamasse e falasse assim: fulano, eu quero te dar um presente, mas só que esse presente ele vai exigir de você uma cooperação. Eu gostaria que você construísse uma casa. Eu vou te dar o material e vou te dar também o projeto. Você comigo quer construir essa casa? Vejam só que interessante, caros. Ser católico ou estar dentro, nós devemos colaborar nessa obra de salvação, nesse planejamento divino, em fazer com que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade, só que pondo as mãos na massa. Por isso que muitas vezes o catolicismo ele definha em alguns aspectos, em outros ele que estejam nos acompanhando, resolvesse participar das missas de domingo. Eu acredito que aqui na nossa comunidade deva ter pelo menos uns 15 mil católicos. Eu acredito. Eu fiz essa pesquisa, não sei o dado exato, mas vamos levantar uma hipótese de que aqui nós temos 15 mil católicos. Imaginemos esses 15 mil católicos participando das missas. Onde é que nós iríamos colocar esse povo? Talvez seria até interessante se esses 15 mil despertassem para a cooperação da igreja mesmo. Seria até bom. Talvez o dízimo, as ofertas, uma boa parte dessa contribuição era só para comprar partido e vinho, consagrar e alimentar esse povo. Que coisa maravilhosa não seria? Mas é preciso compreender esse fundamento da cooperação com Deus. E vejamos, esse um fundamento já nos dá uma ideia de que Deus é misericordioso, porque Deus ele é autossuficiente, ele não é carente como nós, ele não precisa de ajuda, ele não necessita do engenho, digamos, humano, porque ele é Deus. No entanto, ele deseja essa cooperação da nossa parte. Ele, como que precisa, nesse tempo, precisa na sociedade organizar os seus planos por meio de nós. E isso é muito interessante, meus irmãos. Isso é muito bonito quando nós compreendemos, porque um Deus que não precisa passa a precisar. Não é que ele esteja brincando conosco, não é que ele esteja aí agora fazendo de conta que é fraquinho e precisa de nós. Não. Na verdade, somos nós que precisamos dele. Porque quanto mais colaboramos, quanto mais cooperamos, mais a graça nos está presente. Terceiro fundamento. Esse aqui para mim ele é fantástico. O livre-arbítrio é sagrado. Deus nunca o constrange contra seu livre-arbítrio. Todavia, a prática do mal não fere somente a você, pois o católico nunca está sozinho. Os católicos são sempre parte de uma família espiritual chamada de igreja. Se descermos aos detalhes, caríssimos, do livre-arbítrio, nós ficaremos aqui muito tempo. E, se eu não me engano, já tem meia hora que eu já estou falando. E eu nem saí dos fundamentos. Não sei porquê. Mas, se formos nos debruçar sobre os detalhes do livre-arbítrio, nós demoraremos muito tempo. Mas eu só gostaria de dizer que um dos fundamentos que sustenta o catolicismo é justamente essa qualidade de sermos livres, de não estarmos acorrentados, presos
cativos, sem essa coisa maravilhosa de escolher entre uma coisa e outra. No entanto, o livre-arbítrio é apenas uma qualidade de escolha. Ainda não é a liberdade em si. O livre-arbítrio, ele, podemos dizer, está dentro de um contexto de liberdade, dentro de um universo de liberdade que é muito maior. Mas, de maneira muito particular, nós católicos temos o livre-arbítrio. Nós podemos ir a Deus livremente. Nós podemos escolhê-lo de uma maneira não só prática, mas racional também. Ou seja, eu posso escolher ser católico ou não católico. Não tem o direito de ficar dizendo que ela é isso ou aquilo, quando isso ou aquilo não é verdade. Então nós temos esse direito, nós temos esse livre-arbítrio de escolher. Certa vez alguém me perguntou assim numa palestra, se eu gostava de ser católico. Eu olhei para a pessoa e disse assim, ou seja, por mais que eu, e talvez você também, nascemos dentro de um berço católico, por mais que nós nascemos dentro de um contexto onde o catolicismo era muito forte, como isso acontece também dentro de tradições protestantes, de tradições hindus, budistas, muçulmanas, ou seja, em contexto de outras religiões, eu particularmente não me imagino e nunca me imaginei fora do catolicismo, graças a Deus. Porque se nós estávamos falando aqui que Deus nos concede uma graça, eu vejo que hoje ser católico é uma graça de Deus na minha vida. E por que eu iria negar? E por que eu iria prescindir, deixar de lado isso? Não. Eu assumo com toda a minha alegria, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, com a minha vontade, ou seja, com tudo aquilo que eu sou, a igreja a que eu pertenço. Tanto que, quando me perguntaram, já dentro de um âmbito muito mais profundo, se eu queria ser padre, eu disse que eu não tinha a consciência naquela época de todo o peso da responsabilidade que isso implica. Mas quem é que sabe? Não é verdade? Quem casa também não sabe de imediato todas as implicações do casamento. Então, quando aquela pessoa me perguntou, padre, o senhor gosta de ser católico? Eu respondi, eu não só gosto de ser católico, mas eu não me imagino fora do catolicismo. Então, nesse particular, ser católico é muito bom para mim. E ser católico é algo que define a minha própria identidade, não só de homem religioso, mas também de um homem total, como eu sou hoje. Então, nós temos o livre-arbítrio. E nunca mais se esqueçam, por favor, você é católico por causa disso, porque você é livre. Tanto que existem muitas pessoas que depois do batismo, depois que já estão na igreja, eles não perdem a liberdade de escolher. Eu conheço muitos mesmo, que eram fiéis à igreja católica. E por causa de alguns detalhes particulares da sua vida, que agora não vale a pena ser demonstrado, deixaram livremente a igreja. Ninguém bateu na porta e falou, saia daqui. Não. Livremente, ou seja, utilizando essa potência de escolher entre uma coisa e outra, decidiram escolher outra religião. Decidiram em sã consciência, com liberdade, ou seja, com toda a naturalidade, não ficar mais na igreja católica. Como conheço, por outro lado, muitas pessoas que estavam em outra religião, ou não era nada, escolher livremente a igreja católica. Gilbert K. Chesterton,
um grande intelectual inglês do século passado, foi um dos grandes baluartes, né, do mundo intelectual, acadêmico, literário. Ele passou por um processo de conversão tão grande que chegou ao ponto de se transformar, depois da sua conversão ao catolicismo, em um grande apologeta, ou seja, um homem que defendia a Igreja Católica. Aí então eu me pergunto, se um homem como Chesterton, inteligente como era, um homem absurdamente coerente com as suas ideias, com os seus pensamentos, um homem que tinha uma integração pessoal muito grande, se um homem como ele se converte ao catolicismo, não há o que dizer de mim. Não tem nem direito, talvez, de argumentar. Pensemos aí no Santo Agostinho, cuja mãe, Mônica, era altamente católica, devotíssima. Mas ele, mesmo nascendo um berço católico, até um determinado ponto da sua vida, não estava nem um pouco interessado no catolicismo. Mas olha o que ele se transformou. Se um homem como Santo Agostinho se converte ao catolicismo, então eu posso dizer, olha, eu acho que eu estou no caminho certo, né? O que dizer de grandes personagens da história como esses? Então, todos têm um livre-arbítrio. E o quarto fundamento, muito mais que um lugar para ir aos finais de semana, para adorar, a igreja é uma mãe que alimenta espiritualmente, compartilha doutrinas, conforta e cura e disciplina quando necessário. Esse último eclesiologia, todos nós podemos perceber. Ou seja, a igreja, participar da igreja católica, da instituição católica, é estar dentro de um contexto em que nós nos sentimos família. Como o fundamento anterior do livre-arbítrio de não estão sozinhos, estar na igreja é não estar sozinho. Querer estar na igreja é você decidir em anular o individualismo. Todo aquele que de fato ama a Igreja Católica, todo aquele que de fato tem consciência de ser católico, sabe que não está sozinho. Sabe que sempre tem um católico para ajudar. Sabe que sempre tem um católico para, com ele, caminhar pelas estradas da vida e da salvação. É bom encontrar um católico que nos ajude, não é verdade? Você que nos assiste, você já encontrou muitos católicos que deram a mão, ou as mãos. Talvez você já encontrou, e eu também, muitos católicos que, no momento de maior angústia e dor, essa pessoa estava lá te consolando, estava lá dando um conselho, estava lá te levantando do ar. Essa pessoa até se comprometeu consigo mesmo a caminhar com você. Então, um dos fundamentos de ser católico, ou o que significa ser católico, é ter a igreja em si e participar necessariamente da igreja. Perceberam? Não é só chegar ao final de semana e ir para a missa. Isso não nos define enquanto católico propriamente dito. É bom ir à missa, mas como você vai à missa? Então aqui nós temos um outro assunto que eu não quero adentrar. Então, muito mais do que ter um lugar para passar o final de semana, nós temos a igreja, que é mãe e alimenta espiritualmente. Olha o que está acontecendo nesses últimos dias. Nós poderíamos muito bem montarmos no nosso egoísmo, ou fecharmos no nosso egoísmo e prepotência, e falar assim: olha, é o seguinte, já que as pessoas estão proibidas
de vir à igreja para não aglomerar e não se espalhar facilmente o Covid-19 ou o coronavírus? Então é o seguinte, vamos deixar todo mundo tranquilo em casa, rezando o seu terço e alimentando as suas práticas devocionais, e nós não vamos mais celebrar a missa, nós não precisamos transmitir essas nossas atividades, nós não precisamos inventar nenhuma live para levar a você essa catequese. Perceberam? Não, mas a igreja é mãe. Por quê? Porque ela alimenta os seus filhos espiritualmente. Olha que coisa maravilhosa. Então, ser católico significa o quê? Ter uma igreja também. Ter uma igreja. E pode até bater no peito. Bate no peito e fala: eu tenho a igreja católica para mim. Por quê? Porque eu faço parte dela. Eu sou um membro vivo dessa igreja. Foi ela que me batizou. Foi ela que me nutriu na fé. Foi ela que me sustentou com a Eucaristia. Foi ela que esteve do lado quando eu precisei. Então, aqui nós temos 4 fundamentos para sermos católicos, ou seja, dentro dessa perspectiva católica. Façamos mais uma pergunta. E aqui eu gostaria de já ir para os finalmente, porque senão a gente fica muito tempo. O que exatamente é o catolicismo? A resposta fundamental é que o catolicismo é a prática do cristianismo católico romano. Católicos são membros da Igreja Católica Apostólica Romana e com crenças e maneiras de adoração, bem como uma perspectiva distinta da vida. Vejamos, caríssimos, que coisa interessante. O que é exatamente o catolicismo? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, é a prática do cristianismo católico romano. Prática, ou seja, existem rituais, existe uma maneira de viver, existe uma ética, existe como nós costumamos dizer no latim, um modus vivendi. Existe uma característica, existe uma identidade, existe um diferencial. Existe um exclusivismo na prática que nos faz agir como católicos apostólicos romanos, só que dentro do cristianismo, como eu havia dito no início. Então, se você quiser, quando perguntado de que religião ou de que crença você participa, ser mais exato, quiser dar uma resposta mais completa, trazendo os termos que a pessoa pode até refletir, é dizer: eu sou cristão, católico, apostólico, romano. Porque hoje em dia já existe a Igreja Católica Brasileira, que nós, católicos, por causa da doutrina, por causa do nosso credo, que já é bimilenar, nós não consideramos essa igreja brasileira, a Igreja Católica Brasileira, como legítima. Nós não acreditamos nisso. Mas vocês são muito ruins, ou nós somos muito ruins. Não. Como eu disse no início, nós não comungamos com tudo que se pensa, ou tudo que se faz. Porque se nós concordássemos com tudo isso, então nós não seríamos cristãos. Por quê? Porque nós nesse mundo. Se pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver Cristo lá como isso. Nós vamos
respondendo a muitos no tempo dele e dizendo que, olha, o que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão planejando, não concorda em nada do que eu estou apresentando a vocês. Então, você que quer ser católico, de fato, então, meu filho e minha filha, tem que seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Igreja Católica só existe e foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Católicos são membros da Igreja Católica Apostólica Romana e compartilham diversas crenças. E diversas crenças aqui não quer dizer que eu vou... Você miscelânea. Então há aqui uma salada de frutas que, quando elas vão como que se decompondo, deixando ali a cauda do melão se mistura com a cauda da melancia, e a cauda do melão mais da melancia se mistura à cauda da laranja, e a gente não sabe mais o que é. Não, esse conjunto de crenças, ou essas diversas crenças aqui, são os elementos do nosso credo. Por exemplo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, creio na vida eterna, creio que nós seremos julgados. Então, são crenças, ou diversas crenças, que estão concatenadas, ou seja, elas estão ligadas, elas estão como que engrenadas umas nas outras. E quem foi que nos revelou isso? O próprio Deus. Em outro momento nós podemos falar sobre a revelação de Deus aqui. E também sobre os dogmas. Inclusive, quando eu estava preparando uma coisa, hoje à tarde, até pensando, como eu ia falar hoje, eu até pensei em falar um pouco sobre os dogmas, mas eu pensei, olha, vamos trabalhar um pouco os aspectos do catolicismo, não vamos chegar nos dogmas necessariamente. Então, não só compartilham diversas crenças e maneiras de adoração, mas também uma distinta vida. Se pegarmos os Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a primeira vez que fomos chamados de cristãos foram os pagãos, que olharam para aquele grupo que estava vivendo de uma maneira muito diferente e chamaram eles de cristãos. Ou seja, aqueles dali se distinguem por serem seguidores de Cristo. Veja só que maravilha. Jesus, muito antes dos Atos dos Apóstolos, muito antes de Lucas ter escrito seu Evangelho nos Atos, ele disse: nisto vos conhecerão que sois meus, se amarmos uns aos outros. Tanto que lá nos Atos dos Apóstolos, os pagãos disseram: vejam como eles se amam. Então, caríssimos, de uma maneira muito bonita, o amor faz parte do catolicismo. De uma maneira psicológica, de uma maneira humana, propriamente dita, você pode responder às pessoas que questionarem: olha, eu sou católico porque amo, como meu Deus ama. Eu não amo perfeitamente como Ele ama, mas eu procuro amar como Ele ama. Eu perdoo, eu reconsidero muitas coisas, eu entro em diálogo com diferente, eu não fico aí expulsando todo mundo só porque pensa diferente de mim. Então, ser católico é ser um universo de coisas que nós deveríamos aprender. Então, quais são as crenças básicas do catolicismo? Os católicos são, em primeiro lugar, e antes de tudo, cristãos. Vejam só que interessante. Como os judeus e os muçulmanos, os católicos são monoteístas, o que significa que acreditam em um único Deus. Mas os católicos, como todos os cristãos, acreditam que Jesus Cristo seja o Filho de Deus, o único para o cristianismo. Então, em primeiro lugar, o católico é cristão e não tem como ser diferente. Eu quero ser católico, mas não quero seguir Cristo. Então, não tem como, meu filho. Então, pode abrir a porta, sair e procurar outra coisa. Como nós somos livres, como eu expliquei, então pode procurar outra coisa. Você vai ser tudo menos católico. Por quê? Porque necessariamente nós estamos seguindo
nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui o livro, olha que característica interessante. Nós somos monoteístas. Mono, do grego, né? Significa um. Teísmo vem de teos, significa Deus. Então, Deus. Não vou entrar aqui na perspectiva da Trindade, né? Porque nós acreditamos em Deus unitrino, está também no nosso credo constantinopolitano. Mas nós somos monoteístas, como os judeus também são e os muçulmanos também. Então, nós acreditamos no Filho de Deus, e o Filho de Deus é Jesus, e Ele é Deus. Ele é Deus. O muçulmano acredita em Deus, mas ele não chama o Deus dele Jesus. Chama de Alá. O judeu não acredita que Jesus é Deus. Ele chama Deus de Yahvé. Ou seja, Ele é o Senhor. E a palavra Yahvé, ela é até enigmática, porque não tem uma tradução propriamente dita. Então, nós católicos, ou nós cristãos católicos, nós somos monoteístas. Nós não somos politeístas. Poli significa muitos. Os pagãos antigos, eles eram politeístas. Mas o catolicismo desde o início, o cristianismo desde o início, sempre teve uma dessas crenças básicas que é o monoteísmo. Então, os católicos também creem que, primeiro, a Bíblia é inspirada, isenta de erros. É a palavra de Deus revelada. Então, em primeiro lugar, nós temos um livro sagrado. Daqui a pouco, nas outras catequeses, nós podemos falar mais sobre a Bíblia, falar sobre o cânone da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a inspiração bíblica, ou seja, quantos livros compõem a Bíblia, e até um estudo bíblico, dos livros futuramente. Mas antes de tudo, é preciso saber que o cristianismo, ou nós católicos, nós temos um livro sagrado, que é a Bíblia. Bíblia no grego significa livros. Biblos significa biblioteca. Pelo amor de Deus, não me pare na rua mais para perguntar, o que significa Bíblia? Bíblia significa biblioteca. Olha só, a palavra biblioteca vem da palavra Bíblia. Certo? Então, o que tem na biblioteca? Livros. Não existe biblioteca só com livro. Por isso que a Bíblia é uma coletânea de livros. Então, Bíblia no plural do grego, significa livros. Tá bom? Então, nós católicos acreditamos que a Bíblia é inspirada, apesar de que ela foi escrita por homens. Ela foi feita, ela foi tecida, ela foi sendo confeccionada dentro de uma cultura, específica, por uma escrita, por uma grafia específica. As línguas da Bíblia, hebraico, aramaico, grego e latim, vejam, são línguas cujas culturas originaram as mesmas. Então, nós acreditamos que a Bíblia é uma palavra inspirada. Depois, uma outra crença, o batismo, rito de transformar-se em um cristão. É necessário para a salvação por água, sangue ou desejo. Eu não vou entrar aqui na sacramentologia do batismo, mas é apenas para dizer que nós acreditamos na Bíblia, acreditamos também no batismo. Nós não nascemos católicos. Nós não nascemos cristãos. Nós nos tornamos cristãos. Então, nesse particular, nós entendemos muita coisa. Padre, olha, o filho nasceu. Ótimo. Que bom que o seu filho nasceu.
Então agora tem que batizar. Ele é uma criatura amada de Deus, mas agora vai se transformar num filho amado por meio do batismo. E assim, nós acreditamos que esses preceitos, esse decálogo, deca significa 10, essas 10 palavras, ou essas 10 ordens de Deus, elas nos aperfeiçoam. Por isso que, como diz o livro, é uma bússola moral, indica o caminho a seguir. Por isso que não mate, não roubo, não pegue contra a castidade, não fique cobiçando as coisas alheias, ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus está querendo nos dizer o seguinte: se vocês andarem por esses caminhos aqui, vocês chegarão à felicidade em mim. Então o católico necessariamente ele acredita, ele tem como crença básica os 10 mandamentos. E o quarto, a Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas. Também é parte da fé católica. Em outras palavras, os católicos creem que Deus, o Supremo Ser, é composto por 3 pessoas. Deus, Pai, Deus, Filho e Deus, o Espírito Santo. Mas isso contrasta com o monoteísmo, Pai. Não. Porque nós não vamos entrar aqui no Tratado da Trindade, mas só dizer que 3 pessoas em um só Deus. Cada pessoa é diferente. Porque o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Mas os 3 possuem a mesma essência. E essência é aquilo que faz com que uma coisa seja ela e não outra. Então, existe a essência do celular, existe a essência do papel, existe a essência do relógio, existe a essência do plástico, existe a essência sua, que está aí me assistindo. Essência é aquilo que faz com que a coisa seja a mesma. Então, cada coisa em particular. Então, são 3 pessoas, mas possuem a mesma essência. E qual é a essência de Deus? Essência divina. Então, caríssimos, os católicos reconhecem a unidade corpo e alma de cada ser humano. Então, toda religião se baseia na verdade de que a humanidade situa-se entre os 2 mundos, o material e o espiritual. Mas isso aqui eu vou deixar para o próximo capítulo, ou vou deixar para a próxima catequese. Foi até fiel ao horário. Foi até fiel ao horário. Então, eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou nessa catequese de hoje. Se Deus nos der vida, se Deus nos der oportunidade, nós queremos dar continuidade. Mas eu gostaria de fazer um convite a você e que você estendesse esse convite às outras pessoas. Um convite com várias características. Primeiro, quando você for assistir uma live conosco, ou um momento como esse aqui, que você pudesse convidar outras pessoas. Você pudesse dizer: olha, vai ter hoje uma catequese, vai ter uma missa, vai ter um texto editado. Você pudesse cutucar outras pessoas para que outras pessoas tenham espiritual. E em segundo lugar, nós estamos não migrando para o YouTube, mas nós queremos ampliar os nossos trabalhos de transmissão por meio dos meios de comunicação social. E o YouTube, todos nós sabemos, é um canal de excelência hoje em dia. Os grandes nomes estão lá: artistas, professores, empresários. E em 2 dias, praticamente, nós já estamos com mais de 600 inscrições. Tem mais? Mais de 600? Quase 700? 700 e quanto? 750 mais ou menos inscrições, não sei exatamente, mas veja só que maravilha. A Janaína está aqui me transmitindo algumas informações. Então nós temos quase 750 inscrições.
Se você convidar mais amigos, parentes para se inscrever, talvez amanhã nós chegaremos aos 1000 inscritos e nós teremos essa liberdade. O YouTube, repito, é um canal de transmissão que tem um volume muito maior de técnica, digamos assim, mais sofisticado do que o Instagram, mais sofisticado do que o Facebook e essas outras plataformas. Então, vamos atingir esse número ou ultrapassar esse número para que possamos ampliar os nossos trabalhos de transmissão e que o Evangelho possa chegar até a sua casa, catequeses como essas aqui possam ser transmitidas a você em qualquer lugar desse planeta. Só para citar um exemplo, nós fizemos uma live com os jovens, né, e várias pessoas de fora da nossa cidade, do nosso estado, acompanharam e se encantaram com o testemunho daqueles jovens, com a fala deles, com a história de vida e também o comprometimento, como nós vimos aqui, né, nesses fundamentos da Igreja Católica, o comprometimento com Deus, né, e também a cooperação com a Igreja. Então, caríssimos, muito obrigado pela companhia de vocês e, terminando essa live, já convide os seus amigos, seus parentes, os seus conhecidos, seus contatos para se inscrever no canal da paróquia no YouTube. Não sei se tem alguma pergunta, tem não? Está tranquilo, né? Que bom. Então, pergunta seja uma esperança de compreensão do que eu estou falando aqui. Se na próxima live vocês quiserem retomar o assunto, eu gosto sempre de fazer um resumo, gosto de fazer uma pequena resenha, digamos assim, do conteúdo passado, e é assim que nós vamos fazer a partir de agora. Então, se você encontrar esse livro aqui, Catolicismo para Leigos, você pode adquirir, porque é o propósito de começar a desenvolver e terminar o conteúdo dele nessas lives, mesmo que depois, por decreto do Estado e também da nossa diocese, voltemos à nossa programação pastoral normal, celebrar as igrejas, voltar com os grupos de oração, e é isso mesmo que nós estamos desejando. Então, mais uma vez, Deus abençoe, abraço, uma boa noite e vamos terminar com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus sobre nossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.